No dia 15 de março de 2014, duas estudantes pegaram um avião de Amsterdã, na Holanda, rumo a Costa Rica. As duas eram recém-formadas. Chris Kramer tinha 21 anos e Lisanne Fromm tinha 22 anos, e estavam muito animadas para conhecer o mundo após o fim da faculdade. Elas gastaram bastante tempo juntando dinheiro para conseguir aproveitar o ano livre. Quando chegaram na Costa Rica, elas seguiram pela costa sul do país rumo ao Panamá e fizeram uma parada em Bocas del Toro, seguindo para o destino final, Boquete, que era uma localidade mais para o interior. Quando não estavam comendo alguma coisa, bebendo ou conhecendo os lugares, elas estavam tendo aulas de espanhol ou fazendo trabalho voluntário em escolas de educação infantil locais. Lisanne e Chris haviam se formado recentemente em universidades diferentes da Holanda. Eram descritas como mulheres normais e inteligentes à procura de férias para relaxar. Só que em 29 de março de 2014, depois de chegarem em Boquete, elas se hospedaram em uma casa de família, com quem fizeram um acordo de ficar lá até o fim da viagem. Foi nesse período que elas decidiram explorar Boquete. Haviam várias imagens que mostravam as duas se divertindo, visitando mercados de flores e saindo para comer. Mas algo que elas ainda não tinham feito era conhecer as trilhas que existem naquela localidade. Foi então que no dia 1º de abril de 2014, elas decidiram começar pela trilha Pianista de Táxi. A trilha de 8 km é bem conhecida e há somente um caminho possível para chegar até o topo da montanha. Só que também é um pouco perigoso, por ser bastante íngreme e por causa da lama. Mais ou menos 11 horas da manhã elas começaram a trilha. Elas vestiram regata e short e levaram uma mochila com água, uma câmera e alguns lanches, indicando que elas esperavam que fosse uma caminhada rápida e tranquila. Imagens encontradas nas câmeras mostraram que a subida até o topo das montanhas estava saindo como planejado. Mas alguns dizem que essas fotos foram modificadas por Photoshop por uma terceira pessoa. Enfim, elas pareciam seguir seu caminho rumo à mata antes de finalmente chegarem até o alto das montanhas, onde fizeram várias selfies. O topo da trilha, chamado El Mirador, é geralmente o lugar de onde os exploradores param e voltam para Boquete, já que não há outro caminho que os leve de volta para lá. Só que por alguma razão, mais e mais fotos mostram que as duas continuaram seguindo cada vez mais, chegando ao lugar conhecido como Divisão Continental e seguindo pela floresta. Várias fontes afirmam que Lisanne e Chris pesquisaram a trilha antes de ir, por isso não está claro por que elas continuaram seguindo. Talvez elas pensassem que houvesse mais paisagens naturais para visitar, ou talvez não estavam cansadas o suficiente. Continuaram caminhando ao chamado Lado Caribenho do Panamá. Dizem que esse lugar é uma rota comum para tráfico de drogas. Outros já dizem que é apenas uma rota usada por moradores locais para atravessar o gado. A imagem 505 mostra Chris caminhando por um desfiladeiro depois de atravessar o cume. Alguns segundos depois, a imagem 506 foi tirada, mostrando as paredes do desfiladeiro. 30 minutos depois, as duas últimas fotos foram capturadas mostrando Chris atravessando um riacho. A imagem 508 mostra ela olhando para a câmera. Essa seria a última foto confirmada como sendo tirada pelas duas. Aqui é o ponto em que as coisas ficam obscuras. Nas 2 horas seguintes, algo aconteceu com elas. Algo ruim o suficiente para que elas ligassem para o número de emergência. A ligação foi feita às 4h39 pelo iPhone de Chris, mas por conta do sinal ruim não foi possível fazer a conexão. 12 minutos depois, uma nova tentativa foi feita, dessa vez pelo telefone Samsung de Lisanne. Mas de novo sem sucesso. Mais ou menos 1 hora depois, os dois telefones foram desligados. Nos dias seguintes foram feitas mais 7 tentativas para números de emergência. Miriam Guerra, a mãe de família da casa em que as duas estavam hospedadas, percebeu que as mulheres não retornaram da trilha. Mas ela não pensou muito nisso, já que os estudantes costumam ficar fora até tarde para aproveitar a noite em Boquete. No entanto, na manhã seguinte do dia 2 de abril, um guia turístico com quem as garotas haviam marcado de se encontrar às 8 da manhã ficou preocupado depois que elas não apareceram. Meu nome é Gabriel e se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal.
fui la persona que por un evento que teníamos pendiente de hacer el día miércoles a las 8 de la mañana les fui a buscar, no las encontré y ya al darnos cuenta que no habían dormido en su casa donde habitualmente estaban con la familia, al día siguiente ya cuando se cumplían las horas que estipula la lei para poner denuncia, fuimos. Esse guia turístico foi então até a casa onde as duas estavam hospedadas, e ao perceber que elas também não estavam lá, decidiu avisar a família das jovens na Holanda. Os pais então foram até a polícia holandesa e algumas horas depois o guia turístico fez o mesmo em Boquerque, notificando o desaparecimento das duas. Nesse momento, pequenos grupos já haviam começado a procurar por elas, incluindo o guia turístico que relatou o desaparecimento. Ele informou ao SINAPROC, o Sistema Nacional de Proteção de Civis, sobre as jovens desaparecidas. Há registros que mostram que ainda no dia 2 de abril, os celulares de Chris e Lizen ainda estavam ativos e sendo usados. Foram feitas múltiplas tentativas de ligação para a emergência. O celular de Lizen foi usado para abrir o aplicativo de clima, e curiosamente o iPhone de Chris foi usado para pesquisar o nome Mitchan no WhatsApp. Era como se ela estivesse tentando pesquisar o nome de Miriam Guerra, a mulher da casa em que elas estavam hospedadas antes do telefone desligar sem mais nenhuma atividade. No final do dia, o Samsung de Lizen chegou a 1% e também desligou. No dia seguinte, o SINAPROC começou as buscas na trilha Pianista e outras trilhas no entorno. De acordo com várias fontes, um helicóptero e um avião pequeno foram usados para ajudar nas buscas. Mas como a trilha do lado caribenho era coberta de árvores, não adiantou muita coisa. As buscas se seguiram pelos dias seguintes, mais voluntários se juntaram e mais helicópteros foram usados, mas sem nenhum progresso significativo. Aqui é quando os primeiros sinais de crime começam a aparecer. Os registros telefônicos mostrariam mais tarde que no dia 5 de abril o iPhone de Chris foi ligado, e houveram algumas tentativas de desbloqueio, mas ou o código estava errado, ou nenhum código era colocado. Nos dias seguintes, isso aconteceu pelo menos 77 vezes. No dia 8 de abril, 7 dias depois do desaparecimento das garotas, várias outras fotos foram tiradas, que foram apelidadas de as fotos da madrugada. A primeira imagem, 511, que foi tirada por volta das 1h30 da manhã, mostra as árvores da floresta olhadas de baixo, com uma espécie de gotas deixando a imagem borrada. Alguns acreditam que seja chuva, enquanto outros acreditam que sejam gotas de alguma fonte de água próxima. É importante mencionar que nem todas as fotos da madrugada foram liberadas ao público ainda, e várias imagens foram perdidas. A próxima foto, 541, parece mostrar uma das jovens, talvez o queixo amassando o rosto olhando para cima. Ou como algumas pessoas pontuaram, poderia ser a foto de Lizen sorrindo, porque ela se combina muito com uma outra foto anterior dela. No entanto, enquanto ela se combina com as extremidades do seu rosto, percebe-se que não é completamente compatível. A maioria das fotos da madrugada apenas mostram a floresta, as árvores, o terreno e o céu. Mas há fotos que valem a pena mencionar. A imagem 550 mostra um galho com o que parece ser sacolas laranjas amarradas a ele. Algumas teorias dizem que isso seria uma espécie de marcador para que elas soubessem que não estavam andando em círculos. Outra imagem mostra o que parece ser vários objetos em uma pedra, um espelho, uma espécie de cinta e papel. Alguns dizem que isso poderia ser uma tentativa das garotas de criar um sinal SOS. Alguns papéis se parecem com os registrados em outras fotografias tiradas mais cedo. Um dos pedaços de papel se parece muito com o mapa que elas estavam lendo dias antes da trilha. E finalmente a imagem 508, que mostra o que parece ser a parte de trás da cabeça de Chris. Só que para um cabelo de alguém que está perdido há 7 dias, parece estranhamente limpo. Não há machucados na cabeça, sangue, nem mesmo água parece ter tocado o cabelo, mesmo que nas primeiras fotos da madrugada pareça estar chovendo. As equipes de buscas e o SINAPROC tiveram pouca sorte para encontrar qualquer pista das meninas. E quanto mais e mais equipes voltavam sem encontrar nada, as pessoas começaram a perder as esperanças. No entanto, mais ou menos 2 meses depois do desaparecimento das garotas, em 11 de junho, saiu em vários jornais que uma moradora local encontrou a mochila das garotas, descendo o rio Culebre. Dentro da mochila estava uma câmera digital Canon, 2 celulares, 2 sutiãs e $88 em dinheiro foram encontrados, entre outras coisas.
O que é estranho nisso é que, apesar de a mochila ter sido encontrada a vários quilômetros descendo o rio, o conteúdo dentro dela estava praticamente sem danos. Além disso, foram retiradas 13 amostras de DNA da mochila, e dessas amostras o DNA real só foi encontrado em 3 delas. Foram descritos como sendo de pelo menos 2 mulheres, 2 homens e múltiplos desconhecidos, mas nenhuma das amostras de DNA eram compatíveis com Lisanne ou Chris, ou qualquer banco de dados criminais de DNA. O DNA das garotas pode ter sido lavado pelo rio, o que significa que o DNA de uma terceira pessoa pode ter sido lavado também. As buscas então se focaram na área em que a mochila foi encontrada, e em alguns dias eles começaram a encontrar restos humanos. Tênis com ossos dentro foram encontrados junto com uma parte de osso pélvico e um short jeans. Foi feita a autópsia nos ossos e foi confirmado que o pé era de Lisanne e o osso pélvico e o jeans eram de Chris. Mas esses achados levaram a mais perguntas não respondidas. A autópsia mostrou que os ossos dentro dos sapatos foram retirados de maneira, digamos, cuidadosa, sem sinais de cortes, rachaduras, tiros ou mordidas. Sem isso, não se pode determinar a causa da morte. A autópsia do osso pélvico de Chris foi ainda mais estranha, já que apenas um pedaço foi encontrado. A maioria das fraturas pélvicas acontecem em colisões de carro em alta velocidade, ou em quedas de lugares muito altos, o que significa que foi exercida uma força anormal sobre Chris. Especialistas forenses descobriram mais tarde que o osso tinha sido branqueado de alguma forma e foram encontrados vestígios de fósforo. Ossos branquearem por conta do sol ou do solo é algo muito improvável, e isso acontecer num período tão curto de tempo não pode ser explicado por causas naturais. Nos meses seguintes, mais fragmentos seriam encontrados, que depois seriam confirmados como sendo a tíbia e o fêmur de Lisanne, ainda com pedaços de tecido grudados, e a costela de Chris, também branqueada. As pesquisas e descobertas feitas depois não permitiram saber o que aconteceu com as duas. Pelo nome dos arquivos de imagem, sabe-se que a imagem 508 foi a última do dia e a imagem 511 é a primeira foto da madrugada. Agora sabemos que a imagem 510 existe, mas não foi disponibilizada ao público, mas a imagem 509 não foi encontrada. Quando se tira uma foto com a câmera Canon que as meninas estavam usando, por exemplo, imagem 40, e deleta essa imagem, a outra imagem vai preencher esse espaço. Então, se a imagem 509 não pôde ser encontrada, isso significa que alguém apagou a imagem depois que as fotos da madrugada foram tiradas e foi usado um computador para isso. Então, onde a imagem 509 está? Todas as causas naturais podem ser descartadas. A câmera não poderia perder o número acidentalmente, e o cartão de memória ainda tinha espaço. Então, a teoria mais plausível é que alguém deliberadamente apagou a imagem 509 por algum motivo. Talvez contivesse alguma evidência criminal de uma terceira pessoa ou a real localização dela, talvez nunca saberemos. Alguns acreditam que as fotos da madrugada estavam sendo tiradas apenas para produzir um flash para iluminar o caminho. Já outros pontuam que em vários registros a mesma planta estava sendo fotografada, significando que as garotas estavam paradas em algum lugar, o que descartaria a necessidade de usar o flash. Também se acredita que talvez o flash estava sendo usado para jogar um sinal para as equipes de busca ou helicópteros, mas é improvável que o Sinaproc enviasse pessoas ou helicópteros para a floresta durante a noite, e mesmo que enviassem, o flash não teria um alcance suficiente e seria bloqueado por rochas ou plantas. Gritar teria sido uma maneira melhor de chamar a atenção das equipes. Pode ser que as garotas estivessem tentando mostrar algo ao redor delas, o local, mas se esse era o caso, por que não fotografar algo de fácil identificação em vez de apenas o céu? E por que não gravar um vídeo rápido com a câmera ou celulares? Já que elas estavam perdidas, por que elas não gravaram um vídeo explicando o que estava acontecendo ou escreveram alguma nota no celular? Como as fotos foram tiradas no mesmo local, uma reconstituição pode ser feita da paisagem. O local das fotos da madrugada até hoje não foi confirmado. As teorias sobre o que de fato aconteceu com Chris e Lisanne sempre chegam a duas possibilidades. A teoria de que elas se perderam e a de que o que aconteceu foi um crime.
Se elas realmente se perderam, pode ser que elas tenham seguido tanto mata dentro que não conseguiram mais voltar. Uma das garotas pode ter se machucado e por isso ligaram para o 911, ou uma delas saiu para pedir ajuda antes de encontrar um lugar parecido. Elas vieram da Holanda e provavelmente não tinham muita experiência com a selva. Elas podem ter caminhado tanto até o sol se pôr, entrando em pânico e ficando desorientadas e, como consequência, tomando decisões irracionais. As autoridades envolvidas nas buscas acreditam mais nessa teoria. Para os investigadores holandeses, as duas continuaram entrando mais e mais na floresta e tentaram atravessar uma das pontes de cabo e acabaram caindo dentro do rio sendo arrastadas. Mas isso não explica como os esqueletos das jovens foram quebrados daquela forma, e somente os ossos do pé e da perna de Lisan e os ossos pélvico e a costela de Chris foram encontrados. Autoridades do Panamá trataram o desaparecimento como um homicídio, mas depois chegaram a uma conclusão parecida, dizendo que elas caíram no rio e se afogaram ou foram atacadas por animais selvagens. Porém, isso não explica as tentativas de desbloquear os celulares, como os ossos de Chris foram branqueados, por que as equipes não encontraram os outros restos mortais e a contradição com o fato de que não foram encontradas marcas de dentes nos ossos de Lisan. Os pais de Chris que caminharam pela trilha disseram que só existe uma rota e que não há outras rotas que pudessem cruzar o caminho e confundir quem andasse por lá. A teoria de que há um crime por trás de tudo parece merecer mais crédito. Nesse caso, as garotas podem ter fugido de uma pessoa ou um grupo de pessoas desconhecidas e acabaram sendo rendidas ou mortas. O comandante de buscas do Sinaproc afirmou que eles vasculharam cada zona da floresta onde as duas poderiam chegar. Mais de 25 trilhas foram verificadas e nada além de restos foram encontrados. Também é improvável que as garotas não tenham encontrado ninguém que pudesse tê-las ajudado se elas estavam perdidas, já que a rota que elas pegaram é muito usada por caçadores, fazendeiros e moradores locais. Isso poderia explicar por que foram encontrados poucos restos mortais, as fotos deletadas à câmera, os ossos branqueados de Chris e todas as tentativas incorretas de digitar o código dos telefones. Algo que apoia essa hipótese são as mortes repentinas e misteriosas de pessoas envolvidas no caso. O motorista de táxi que pegou Lisan e Chris e levou até o começo da trilha pianista foi encontrado afogado um ano depois em circunstâncias inexplicáveis. De acordo com testemunhas oculares, depois dele ter deixado as jovens no começo da trilha, uma gangue local parou o motorista e perguntou onde ele tinha deixado as duas. Depois que ele deu a informação, a gangue seguiu as duas e as convenceu a ir a uma festa em uma casa. Mas quando elas chegaram lá, ocorreu uma discussão e as duas foram mortas. A gangue então teria tentado encobrir os rastros, tirando eles mesmos as fotos da madrugada e fingindo que estavam tentando usar o telefone, e também tentando branquear os ossos para acelerar a decomposição. As pessoas que contaram essa história também acabaram morrendo. Mas tudo o que se tem são apenas relatos de várias pessoas sem comprovação concreta de que foi realmente isso que aconteceu. Se as garotas realmente foram capturadas, por que o criminoso ligaria tantas vezes para a emergência? Ou por que ele as deixaria fazer as fotos da madrugada? Alguns disseram que depois de assassinar as duas, o criminoso provavelmente queria fazer parecer que elas se perderam, e então tiraram as fotos da madrugada e descartaram os restos mortais e a mochila para que as autoridades parassem de procurar. Uma versão dessa teoria diz que as fotografias tiradas durante o dia podem ter sido modificadas com Photoshop para esconder uma terceira pessoa ou evidências incriminatórias. Mas de novo, o pé de Lisan encontrado foi removido de maneira muito cuidadosa, sem sinais de corte. Como isso aconteceu? A natureza complexa e contraditória desse caso é a razão pela qual tem chamado tanto a atenção das pessoas até hoje. Um desaparecimento documentado pelas próprias vítimas, com várias fotos misteriosas e enigmáticas, é um caso que deixou detetives e a internet perplexos.